Hello, ladies and gentlemen. Hoje eu vou contar pra vocês Todo que foi Betinho, hein? provavelmente uma das piores experiências que eu tive em toda a minha miserável vida. Sobra que nada. todo jovem de 18 anos tem que passar. Porém, os mais sortudos são dispensados, enquanto os mais burros se voluntariam por conta própria. Senhoras e senhores, eu vos apresento o Exército Brasileiro. Até as feministas que imploram por direitos iguais negam a façanha que terão que se alistar também. É como se todo mundo soubesse o inferno que se esconde atrás daqueles muros que toda a cidade tem. As feministas passam longe. E que na temporada de alistamento são lotados de pobres coitados que já nasceram com a obrigação de jurar a bandeira e morrer pelo Estado. Xandão, já participei Até da o igreja hino católica. Só que em inglês. Nacional te influencia isso, né? Verá se um filho teu não foge à luta. Tá vendo aí, ó, pais e mães de todo o país. Você criou um homem ou um covarde que Os foge à caras achando luta. que eu tô falando em alemão é Tinha que ser foda. que nem Pô. os vikings lá, que o rei, né, vai junto lá na linha de frente das batalhas, né? Mas não, os políticos ficam sentados assistindo camarote, enquanto os canalhas, filhos orgulhosos não lixos. temem o que não teme a própria morte. Eu lembro que na época eu queria fazer faculdade de Direito, mas antes precisava passar pelo meu terrível alistamento militar. Eu lembro que tava quente pra caramba no dia, então eu fiz a burrice de vestir um calção. Aí beleza, entrei na fila gigantesca e esperei pelo julgamento final. Quando eu vi, tinha uns moleques saindo correndo de lá e meio bravo, e eu não entendi o porquê, até que um deles me viu com calção, olhou pra mim, apontou e falou assim: eu se fosse você voltava pra casa, senão eles não vão te deixar entrar. E adivinha, eu tive que voltar pra minha casa caminhando, vestir uma calça e voltar lá a tempo, só porque eu não podia entrar de calção dentro do recinto. Mas isso não era nem o início das dores. Eu lembro quando a gente entrou lá dentro, os soldados do ano passado já olharam pra gente e disseram: bem-vindo ao inferno, meu amigo. Chegando lá dentro, eles obrigaram a gente a cantar o hino nacional mais 5 vezes, né? Nossa! Dentro do exército é tipo o deus deles, né? É todo Filha da dia o soldado lá Ai, cedo toma no fica cu. fazendo ombro-arma assim pra bandeira e continência. É tipo o bezerro de ouro dos militares, né? E eu lembro que eles faziam a gente cantar o hino, mas não normal igual um ser humano. Tinha que literalmente gritar, cara. Tudo isso era tratado igual um cachorro de sítio pelos militares, né? Mas até aí tudo bem, né? Depois de horas e horas chegou a minha vez e eu deixei claro que eu queria ir pra faculdade e não servir. Mas quando eu falei que não queria servir, o soldado EP lá que tava fazendo a lista, ele tava sozinho, mas bem na minha vez chegou os amiguinhos dele e parece que deu um estalo de dopamina no cara e ele quis demonstrar o pouco poder que ele tem na frente dos seus parceiros de farda. Ele falou tipo assim: ah é? Você não quer servir? Sim, senhor, você que manda. Isso que você mandou, irmão. Manda, né? Em um tom de deboche. Aí todos os amigos dele começaram a rir. E eu vi que não adiantava. Meu destino estava selado e não tinha mais nada que eu pudesse fazer. Eu recebi a marca da maldição do Neji e não tinha discurso do Naruto que mudasse a ideia que eu fui destinado a passar por esse purgatório. Hoje em dia, se eu não me engano, dá pra fazer online no alistamento, algo assim. Então é muito mais suave, né? Mas eventualmente você vai ter que ir lá no quartel pra ser selecionado ou não. Então o alistamento é tipo o julgamento final. Você reconhece muitas das pessoas que estudaram com você no passado e agora estão lá com o olho estralado e cara de trauma de guerra. Mas enfim, como o esperado, né? Eu fui chamado. Então depois disso você tem que voltar lá pra inspeção médica e outras frescuras lá, ficar pelado e tal. Depois que eu vi que não teria mais volta, eu mergulhei fundo, pensei, isso aqui será uma experiência que vai me ajudar a crescer e não ter que fazer, então não adianta se alimentar. Então foda-se, bora. Eu lembro que nos primeiros dias eles mandaram a gente comprar uma lista enorme de coisas, né? E anotar o nosso nome lá, pra se preparar pro internato. Um período em que você fica 30 dias dentro do quartel, sem sair e sem visitas. E aí é tudo na base do grito. Quando eu digo grito, é grito mesmo, cara. Parece que os caras fazem um curso de como berrar dentro da sua alma. É o tempo todo conscrito pra lá, conscrito pra cá, conscrito sentindo, conscrito arruma essa cama. Não importa se você acabou de acordar ou está no meio do almoço, alguém vai sentar gritando. Não é! Nos primeiros dias você ainda tenta entender o que tá acontecendo, mas logo percebe que não dá pra pensar e só agir. Ali é um lugar que ninguém pensa. É um treinamento psicológico pra quebrar o civil dentro de É a você. X1 com O sal! tempo pra comer, até o tempo pra respirar parece que é medido. Eu lembro quando a gente foi comer, o cara deu 5 minutos pra gente e ainda disse que a gente tava no céu, porque no tempo dele era 2 milésimos. E nesses 5 minutos, se alguém fizesse alguma merda, já diminuía pra 3, pra 2, pra 1, até a gente ficar sem almoço. Mas eu acho que a pior parte era o café da manhã, onde você tomava um mescal do governo, assim, com aquele custo de escola pública, né? Doce pra caramba, junto com pão d'água seco, né? Tinha umas goiabadas lá, só coisa que passa vibe ruim mesmo. E tinha que comer tudo em 2, 3 minutos, porque de alguma forma, na cabeça do sargento, o café da manhã ele era mais rápido pro almoço, então 3 minutos pra você comer um pão d'água seco lá. E eu lembro que não podia, a gente não era acostumado a falar senhor, tinha que falar senhor pra tudo. Deus o livre se tu chamasse alguém superior a você de você, né? Se referir por você, era só senhor, ou sargento, ou tenente e tal. Tudo era assim, senhor, você não podia falar sim. O internato é uma rotina de máquina, né? Acordar antes do sol nascer, na parede tem um quadro explicando como você deve fazer sua cama, porque cada dia é um jeito diferente. Então você canta um... Tomara que o JJ esteja zoando esse vídeo e no final ele fale, porque se for verdade é o vídeo mais zero texto que já vi. É tudo que ele tá falando até agora, que são coisas básicas, né? Que eu gosto, eu aprecio. Disciplina, tudo tem a ver com disciplina. Corre, marcha, come, limpa, treina e repete, todo dia. O corpo começa a doer em lugares que você nem Ninguém sabe. quer não! E o sono, cara, sério, o sono vira um luxo. Um luxo.
Ninguém quer nada, não. Estrela de frente pro mar, bem acompanhado. As pessoas dizem que o exército te transforma em uma máquina de disciplina, mas eu, na minha experiência, me tornei um doninhoco, cara. Até hoje em dia eu acordo tarde pra compensar o que eu não dormi no exército, pra você ter uma ideia. Toda safada, né? O famoso cotonete. Parece uma piada pronta, cara. Você de cotonete com o cabelinho moleque lazar, hein? Passar na rua assim, as pessoas vão rir de você. Qualquer coisinha suja essa roupa. Ainda mais que você vai ter que estar toda hora no chão fazendo posição de fleca, sentado, um, dois. E parece que é de propósito, porque ela suja com a manchinha e você já leva uma puta bronca. Aí você vai lavar, todo mundo vai lavar a roupa junto, assim, às vezes um idiota coloca uma coisa de cor, já mancha sua camisa branca, você tá ferrado. Se um erra, todo mundo paga. Isso é real. Não, Cauã, não tá sem vaga pra moderador. O Isaac foi estompado. Já reage ao Insta quando der, irmão. Não importa se foi o Obrigado pelo Pix aí. exército vizinho da sociedade. Se ele fizer uma merda, você vai pagar junto e você vai aprender a odiar ele em silêncio. A noite no quartel é um capítulo à parte, né? E pra quem serviu, é impossível esquecer. Antes do toque de recolher, você podia tomar um banho à noite ali sem ninguém. Não é meu aniversário, seu Um burro. do lado do outro, assim. Basicamente você tomava banho pelado com um monte de cara do seu lado. Mas de alguma forma você não ligava. Acho que você já tava tão na merda que aquilo nem te importava mais. Aí a gente ficava conversando, tudo parecia que finalmente ia ter um pouco de paz naquele lugar. Mas no quartel, a paz é só uma ilusão temporária. Alguns já eram selecionados pra revezar e ficar de guarda nos alojamentos, né? Enquanto os outros iriam dormir. Quando finalmente apaga as luzes, o alojamento mergulha naquele silêncio estranho, né? O tipo de silêncio que só existe um... Super gostaria de saber sobre sua opinião referente a você seguir um sonho de militar, mas possivelmente não poder trilhar esse caminho no seu país e buscar um outro país que abrace sua meta. Seria trair a sua pátria? Cara, não tem isso, velho. Já falei pra vocês o problema. Exército é massa de manobra do governo. No Brasil, que é um país de colônia, é pior ainda. Então você vai sair da sua pátria, vai deixar de defender sua pátria, mesmo se você quisesse defendê-la, seria impossível. Para servir um outro exército que segue os interesses do seu respectivo governo também, não faz sentido, irmão. Tá? Não faz. O problema do exército hoje em dia é isso, ele não segue um sistema de motivações que é correto, 100%. Não é. O exército tem braço de maçonaria, tá ligado com o governo. Ixi, tá tudo errado. Ah, tudo errado. Um dos motivos pelos quais, o principal, na verdade, que eu não segui carreira nisso, é justamente esse problema. Você vai pra lá pra ser marionete fantoche dos outros. A parte boa de você ir pro exército é essa disciplina que você aprende. É regra, é ordem. Tem valor pra caramba ali. Você aprende um monte de coisa boa pra sua vida. Agora, no sentido de servir a pátria, lutar por um ideal correto, isso aí foi esfacelado. Hoje, as nossas forças armadas foram sucateadas, irmão. Nosso país é colônia, porra. Um lugar onde todo mundo tá exausto, cara. Você consegue ouvir o grilo, o ranger dos beliches e aquele barulho de gente respirando pesado, cara. Alguns dormem em segundos, outros ficam olhando pro teto, pensando em casa, na família, no cachorro, e tentando lembrar como que era a sensação de ter um travesseiro decente. Às vezes você acorda com alguém falando, dormindo, outro roncando, e um terceiro chorando baixinho, escondido pra ninguém ver. É, meus amigos, o exército tinha um lema, né? Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Só que talvez eu tava dormindo tranquilo, como de costume, né? Quando um dos sargentos acordou todo mundo de madrugada e fez a gente lá fora, ele molhou alguns, fez todo mundo correr, pagar a flexão, deu uma mijada na gente. E o pior é que eu nem lembro o motivo, era só uma coisa banal pra retratar a autoridade deles e como você não tem paz nesse lugar. Tipo, agora você não tem mais autonomia, você é um robô. Acordar no quartel é tipo nascer de novo, é só que de um jeito bruto, né? O sono quando mal começou, já vem um bando de alarme às 5 da manhã, aí a galera já levanta fazer a barba, arrumar a cama, limpar o alojamento. Primeiro donate que o JJ começar chorando porque cantou o hino nacional 5 vezes. Ai, porque o exército é uma rotina horrível, tenebrosa. Cara, isso daí não é 10% dos problemas que tu vai ter na vida como um homem, cara. Pois é. Vai ter uns caras pau no cu enchendo teu saco, um monte de coisa pra fazer e prazos pra atender, cara, que nem é. Pois é, pois é. Focar em fazer. Pois é, O irmão. JJ é um bizonho, certeza. Ah, mas então, mas talvez ele esteja sendo irônico pra no final falar que tudo isso foi importante, entendeu? Não sei, vamos esperar também pra ver, né? Ou talvez ele realmente não tenha gostado, não era pra ele. Ué, quem que vai falar? Foi a melhor escola que tive na vida até hoje. Legal, irmão. Base, isso aí é base. Show. Base demais, irmão. Aí sim, força e honra. Vai dar tudo certo. Tem meu apoio, cara. Não. E em segundos o caos já começa, né? É um baile descoordenado de gente pulando da cama, vestindo cotonete, ainda meio dormindo, procurando a meia, o turno 5. Quando depois que você recebe a fala, você tem uma bandeirinha. Aí, Xanxan, hoje seu aniversário.
De presente vou dar a minha mãe para você. Não quero! Às vezes você perde, e cara, se tu perder a bandeira no internato, você tá fudido, velho. Se você serviu, vai aprender a odiar desodorante barato, porque o alojamento fede desodorante 24/7, e quando o oficial chegava, além de dar um grito pra anunciar que a vossa senhoria chegou, ele analisava as camas, limpeza e barba. E sério, o cara passava o dedo assim, ó, e ele via que tinha um pozinho em algum lugar, e o dia já virava um inferno. Ele diminuiu o nosso tempo de comida, descanso, só pra um pozinho ali. E na verdade eles nem ligavam, cara, era só pra seguir uma agenda de lavagem cerebral em jovem de 18 anos. Eu lembro que tinha um comandante de companhia, que era um tenente, né? Eu acho que esse cara assistiu Peaky Blinders na época, e ele começou a agir igual o Thomas Shelby, frio e calculista, daí com aquele gorrinho militar pra baixo. Os caras não sabem nada. Olhando pra baixo, assim. E a gente fez uma limpeza perfeita no alojamento, cara. A gente passou a manhã inteira, assim, acordando mais cedo. A gente combinou, vamos acordar mais cedo, fazer essa limpeza no padrão pra gente não pagar, não se dar mal, entendeu? O cara chegou lá e falou que foi a pior limpeza que ele já viu, e por conta disso a gente ia sofrer, e que o internato não acabaria em 30 dias, a gente ia ficar 2 meses aqui. E a gente ficou em choque, né? Acreditou, caiu na falácia do cara. Mas era só pra seguir uma agenda, assim, porque deu ali umas 2 semanas, a gente fez uma limpeza cachorra lá, a gente falou, que se foda, tô cansado dessa porra, se for pra pagar a gente paga. O cara chegou lá e elogiou todo mundo na frente já da companhia. Parabéns pela limpeza, guerreiro. Ficou muito bom a limpeza. Sendo que tava uma merda, entendeu? Então ele só seguiu um cronograma, assim, ó, tipo, a primeira semana eu vou assustar eles na segunda. Eu quero sua mãe, seu morfeta. Então era aquela mesma rotina, você acordava cedo, o pátio às vezes ainda tava meio escuro, o céu cinzento, o vento gelado, aquela sensação que o tempo parou, cara. 30 dias de internato pareceu 1 ano. A tropa fome em linha e o sargento já tá lá, impassível, olhando pra todo mundo como se fosse enxergar a alma uma de cada um. Se você se mexer, você leva uma bronca, quem respira alto leva bronca, quem piscar fora de ritmo leva bronca, e é o início de mais um dia no inferno organizado. É nesse ritmo que o conscrito começa a mudar. Aos poucos ele deixa de ser só um civil assustado, de cabelo raspado, e passa a começar a parecer um militar. Você ganha uma farda velha da subtenência e agora você é oficialmente um recruta do exército brasileiro. Minha farda pra ajudar tava toda descosturada, então eu tive a paciente fazendo um serviço de tia pra... Para de ser burro, não foi isso que eu falei, caralho. Tinha um cabo desgraçado que olhava as costuras mal feitas e ele arrancava assim, e mandava descosturar tudo de novo. E sério, ele ensinou a trocar a farda pelo cotonete e depois vestir a farda de novo tantas vezes que você aprende a engraxar o coturno no escuro, a vestir a farda em segundos e a marchar sem pensar. Eu, pra variar, tinha um canga, que você não sabe, o canga é o cara do teu armário do lado, que tudo que ele fizesse você tem que ajudar ele, e o maluco simplesmente não conseguia tirar o coturno ou vestir. Então eu ficava puxando o coturno do pé dele assim, e o coturno não saiu, eu arrastava ele assim, ó, de um lado pro outro. Mas uma parte boa disso tudo são as pessoas que você conhece, né? No começo ali, todo mundo é estranho pro outro, são só dezenas de rosto igual, tudo de cabelo raspado, farda branca, expressão de medo. Mas você começa a perceber quem que é o cara que te empresta a graxa quando vai ser totalmente divide água, o que te ajuda a esconder uma danificado. E esses pequenos gestos viram laços, cara. Tipo, você tem que dobrar o uniforme, todo mundo tem que dobrar o uniforme igual, assim, ó. E o outro vai lá e te ajuda, é bem legal, né? E quando vem o castigo coletivo, né, que é a flexão, agachamento, corrida, é sempre o mesmo grupo que olha um pro outro e solta aquele sorriso cansado, né, como quem diz, tamo junto nessa porra aqui, bicho. Eu lembro que tinha um parceiro que a gente conversava, tipo, quando a gente sair desse internato, a primeira coisa que vamos fazer é tomar uma cerveja bem gelada, cara. E dito feito, a gente toma uma até hoje. E apesar de ter sido um inferno para muitos, o internato foi pra mim o melhor período do quartel. Cara, era cada coisa engraçada que acontecia, você rachava o bico, passava o dia inteiro rindo, os sargentos riam também. Tinha cara que em 30 dias não aprendia a fazer o básico, que era pra você aprender no primeiro dia. Eles eram chamados de raros pelos oficiais, né? Por serem muito burros além da conta. Eu lembro que um dos dias que eu mais dei risada, isso até é um pouco meio cruel e triste, assim, eu dei risada porque, sei lá, cara, muito aleatório. Os sargentos, eles não tinham nada pra fazer, então eles ficavam fazendo zoeira com a gente, né? Então eles fizeram um concurso pra ver quem era o recruta mais feio do quartel e foda-se. Lá não tinha lacração nem nada do tipo, cara, era zoeira raiz mesmo, né? E por um motivo, eu achava aquilo legal, entendeu? Eu já tava ficando doente também, né? Antes da gente... Essa parte de zoeira raiz é base. Dar o tiro de fuzil, o sargento fez a boa vontade de mostrar. Minha época era assim também, graças a Deus. Não era essa bosta de hoje em dia, não. Mostrar pra gente todo tipo de gore que acontece com quem não manuseia corretamente o 762, inclusive vídeos, né? Confesso que foi bem traumatizante, mas me ensinou a sempre tomar cuidado com a arma. Mas foi nesse período que aconteceu uma das situações mais vergonhosas da minha vida, né? Foi no dia do tiro, né? Eu tava sentado lá no chão de terra, né? E a tropa inteira tava sentada junto, esperando a sua vez de atirar. Se tomou timeout é porque mereceu. Pra escutar aquele som do fuzil, a gente tinha tipo um tapador de ouvido, porque sem o tapador não é que nem no Call of Duty, você joga bem de boa lá, é um barulho muito alto, cara. E cada um que voltava da linha de tiro saía com aquele olhar misto de alívio e orgulho de si mesmo. Mas quando todo mundo esperava a vez ansiosamente, eu tratava de uma batalha completamente diferente na minha cabeça. A vontade desesperadora de mijar. Foi que eu percebi que o verdadeiro inimigo não era o alvo, era a minha bexiga. Eu juro que parecia que eu tinha tomado uns 3 litros de água antes de sair do alojamento. Eu tentei segurar, cara. Pedi pro sargento umas 4 vezes pra mijar e ele só falava, aguenta aí. Teve uma hora que eu falei com o coração pra ele, sargento, eu realmente preciso mijar, cara. E ele me olhou com uma cara que parecia que eu tinha perdido a bandeira. Parecia que eu tinha batido na mãe dele, cara. Foi então que eu percebi que ele não deixaria eu mijar. Pensei, beleza, né? Se o exército é guerra, então hoje é sobrevivência. Tava todo mundo olhando pro nada lá, né, cansado, e eu ali sofrendo em silêncio. Até que não deu mais, cara. Eu simplesmente mijei nas calças.
Só que não era um pouquinho, não. Era tipo uns 3 litros, só não parava. E todo mijado, bicho. Foi eu dar um tiro de 762, eu precisava estar tranquilo. E quando você tá com vontade de mijar, você fica até mexendo a perna, assim, ó, você não fica tranquilo. Então eu me encontrava no meio da terra, sentado com a farda molhada e uma poça de água começou a se formar assim embaixo de mim. E eu fiquei, se eles virem essa porra, eu tô fudido de um tanto, cara. E vou ser piada pro resto do ano. Vai tomar no cu, você é virgem o caramba, você já deu uma Eu bunda. coloquei em cima ali, ó, onde tava mais ou menos a poça, né? Fingindo que tava descansando, nada tava acontecendo. Mas aí o sargento começou a gritar pra fileira por fileira e levantando, e tava chegando perto da minha. Obviamente, quando eu levantasse a poça que eu deixei Poxa, tem como não? no chão, marcando toda a vergonha que eu ia passar. E eu pensei, acabou. É hoje que eu vou preso por mijar. Um direito que até mendigo deve ter. Mas eu juro pra vocês, pouco antes dele falar isso, cara, eu juro que isso não é mentira. Deus mandou chuva cair do céu. E aquela chuva grossa, Salvador, lavou a terra, lavou a farda e lavou a minha vergonha. Foi tipo uma bênção divina em forma de tempestade. E naquele dia, cara, eu aprendi a amar a chuva. Eu costumava odiar a chuva porque eu gostava de pescar no sítio e tinha que pegar uma estrada de 12 km. Aí quando chovia, aquela estrada ficava intancável pra quem não tinha um Uno. Mas depois do exército, toda vez que chove, eu agradeço a Deus, né? Depois eu fui dar o tiro tranquilão, aliviado, cara. Eu nem tava nervoso com o tiro, eu tava nervoso porque eu queria mijar, cara. E parecia que eu já tinha feito aquilo 1 milhão de vezes. Foi muito fácil depois que eu mijei. Nossa, tu passa 30 dias dentro daquele quartel achando que nunca mais vai ver um travesseiro de verdade. Dorme em colchão fino, acorda com o sargento gritando no teu ouvido, toma banho cronometrado, come arroz com pedra e feijão com gosto de munição. Aí quando finalmente chega o dia da liberação, é uma sensação que não dá pra descrever, cara. Voltar pra casa depois do internato é tipo sair do inferno e cair direto no paraíso. Base. Que a única coisa que eu senti vontade nesse tempo todo foi de uma coca, cara. E eu sempre coquinha bem geladinha, cara. Foi uma delícia. E você faz tanta coisa difícil lá no quartel que depois parece que qualquer coisa fica fácil. Qualquer trabalho vira trabalho de... Aí saindo do portão tu vê aquela cidade de novo, as ruas, as pessoas normais, os carros passando, né? Apesar de que na época tava a pandemia, não tinha muita gente. E você pensa, meu Deus, o mundo ainda existe, cara. Tu chega em casa e tudo parece diferente. Tua casa parece menor. O chuveiro parece um spa de luxo, cara. A comida é a melhor coisa que você existiu, você comer com calma. Entende? Até que tem um lado bom, você aprende a dar valor pra essas coisas, né? Aí você deita na tua cama e ela te engole, assim, ó, macia, silenciosa, sem sargento, sem verde oliva, sem toque de alvorada, aquela cor bonita, chata, desafinada, sem ninguém mandando tu alinhar o chinelo. É só tu e o som da liberdade. Tu pensa, caramba, eu sobrevivi, né? Mas não se engane, meu amigo, foi 1 mês ainda. Amanhã você vai ter que estar cedo lá novamente. A diferença agora é que você pode ir pra casa todo dia, né? Depois do internato vem aquele momento que parece o recomeço dentro do quartel, né? Todo mundo Nada do que você fala serve. Cabelo no limite da máquina, olheira eterna e a alma amassada, né? Aí o sargento já chega gritando, falando das divisões de sessões, como se estivesse separando ovelha de bode. E é tipo um sorteio do destino militar, né? Fulano manutenção, ciclano intendência, tu aí vai pro rancho, né? Seu cu, Rafael! Cara de velório que sabia que o resto do serviço ia ser cheio de feijão queimado. Usei seu cupom não é no trato. Ô, Atos, dá uma pegada no meu saco. De colher de Que alumínio pode no inteiro, trato. o rancho rasurado, né? E outros iam Ei, pra comunicações, carai. já saíam se achando os hackers do exército, tinha os almoxerifados que viravam tipo uns traficantes de papel higiênico do quartel. Mas eu Hoje, com esse nível de esfacelamento do exército brasileiro, o que deve ter de moleque retardado lá não tá escrito, bicho. Pelo amor de Deus. fui pra subtenência, né? Na hora eu nem sabia direto o que isso significava, só ouvi o sargento falando, você vai pra subtenência, eu pensei, beleza, né? Outro lugar chique aí pra mim sofrer. Mas por incrível que pareça, não era um lugar ruim de trabalhar. Bora. Tinha um sargento muito gente boa, que ele era tipo o Lord Sadler lá do R4. E ele basicamente tocava um sino, assim, todos recrutam com as ferramentas, assim, pra roçar e fazer as paradas. E eu fui pros computadores, enquanto os outros ainda estavam mal, mas de vez em quando eu precisava usar um tal de click-click, que era uma ferramentinha pra você tirar o mato do meu fio, e também usar a roçadeira pra roçar mato aí, igual o peão mesmo, né? Fazer pintura, enfim. E não demorou muito até que a gente fosse apresentado pra guarda, que era mais conhecida como serviço, e a guarda é, sem dúvida, o pior castigo do quartel. Você vai tirar a guarda o ano inteiro, né? Então, ali pelo menos 1, 2 vezes na semana você tira uma guarda, né? Final de semana, seja sábado, domingo, não importa. Feriado, Natal, a guarda nunca para. Pra começar, o nome já engana, né? Serviço de guarda. Parece algo nobre, tipo proteger o quartel com honra, manter a ordem, essas paradas. Mas na prática, cara, é tu virando um zumbi de guarda com sono, fome e uma arma que pesa mais do que tua vontade de viver. Eu esqueci quantas vezes eu virei psicólogo de recruta lá, que tava mal e tava pensando em pegar o fuzil e enfiar uma bala hoje nele. o parabéns vai para Então, ele. eu lembro que tinha um parceiro meu que a mulher dele traiu ele, né? E ele ficou sabendo, e ele ficou muito desesperado por essa mulher, ele perdoou ela Não e é! o celular pra guarda. E era proibido você levar o celular, então a galera pegou ele, plotou, a galera falava, plotei você com o celular, e aí ele ainda ficou punido, foi preso, se não me engano, no quartel. Mas não se engano, não, qualquer coisa que você fizesse errado, você ia preso no quartel. E esse cara tava pensando seriamente em se churrascar, né? E eu, obviamente, dei conselhos pra ele, como se eu entendesse algo de relacionamento. Então, agora é o seguinte, o dia já começa cedo, tu acorda, quanto mais cedo você acordar e chegar, por ordem de chegada, né? Você pega O que tá comendo super curto e curioso. os melhores postos. E você já acorda sabendo que hoje tu não dorme. Como eu falei, o sono é um luxo. Eu chegava bem tarde, não tava nem aí, porque eu pegava o P11, que era um posto que ninguém queria. Não tava nem aí, não queria pegar posto bom, não. E tua prova tem que estar feita no corte, cabelo assinado pelos oficiais, coturno brilhando, farda alinhada, como se fosse desfilar pro presidente da república. O sargento então passa inspecionando todo mundo com aquele olhar que parece um scanner de humilhação. Um fiapo de linha fora do lugar, você já é punido, precisa ficar fazendo hora
extra de limpeza, e depois disso vem a formatura da guarda, né? Tem nada a ver, tipo um ritual que precisa ser seguido todo santo dia, e desde a história da fundação humana, esse ritual nunca foi esquipado. E quando tu pega o fuzil, parece que tua alma sai do corpo, cara. Isso dá uma munição e alguém te olha com uma cara de morte, né? Só não perca a munição, cara. Só isso que eu te falo. Não perde a munição. A rotina da guarda é um ciclo de tortura tão bem planejado que parece ter sido desenhada por Satanás com uma prancheta. Funciona assim, são 2 horas na guarita, 2 horas no banco e 2 horas dormindo. E eu falo dormindo entre aspas, né? Porque ninguém dorme de verdade. É aquele sono leve, com o corpo todo doente, você não pode tirar nem o coturno pra deitar. E é barulho de coturno, de gente conversando o dia inteiro, então você não dorme, cara. Você tá ali com o olho fechando, né? Sabe quando seu... Isso aí, Bob Esponja! Você tá naquele soninho bom, né? Pois é, né? É nesse exato momento que a desgraça acontece, né? Do nada aparece alguém te cutucando. Vai a merda, irmão! Pegar na hora. Aí, irmão, o coração chega a parar. Levanta cambaleando, parecendo um zumbi com a arma pesando o triplo e vai tropeçando no escuro até teu posto. Lá fora vai estar frio, vai... Mano, é abrir igreja, rapaz. Pedra, cara. E o silêncio é tão grande que... As ideias desses caras abrir igreja. Voando dentro da sua cabeça. Você pode pensar que 2 horas é muito tempo, mas experimenta pegar 2 horas e ficar de pé aí pra você ver. Algo pesado pra simular. Parece um castigo eterno, cara. Tu fica lá só com tua sombra, olhando pro nada, contando os minutos pra trocar. O tempo não passa aqui, cara. Ele é rápido. Ô, JJ! Fala um negócio pra você. Ô, irmão. Tomara que seja zoeiro. Estou em beta pra caralho, hein, JJ? Tudo reclama, caralho. Só falou coisa foda até agora, reclamando de tudo, irmão. Porra, hein? Achei que você era queixo quadrado, caralho. Rasteja. Quando você pensa que finalmente tá acabando, você olha no relógio e não passou nem 1 hora ainda. Tu começa a conversar com o mosquito, inventar música na mente, cantar, lembrar de tudo que podia estar fazendo se não tivesse alistado. Você olha pro mundo lá fora e pensa que essas pessoas estão dormindo. Cala a boca! O ser humano foi feito pra dormir, eu tô aqui. Eu virei o maior compositor do século XXI. Parecia o Beethoven em cima daquela guarita. Um dia eu ainda vou lançar minhas músicas, né? E eu também tirei guarda no dia mais frio do ano, que deu temperatura negativa aqui. E foi tipo um episódio especial de sofrimento, né? Era o dia mais gelado do ano, cara. Então, aquele vento parecia atravessar a farda e dar um tapa direto na sua alma. A gente usava uma japona por cima, né? Mas aquele tipo de material quase não esquenta e você ficava todo desengolçado com aquele cinto lá e o carregador, enfim. Eu sei que, como eu falei, eu sempre tentava cair no P11, que era um dos postos mais temidos do quartel, que era longe pra cacete, isolado. Parecia que você tava guardando o fim do mundo lá. Então você subia umas escadinhas bem alto e ficava lá em cima. Mas lá no fundo tinha um bairro, assim, considerado até meio perigoso, e nesse bairro tinha uma igreja evangélica bem na frente do quartel. E quando você tava sozinho ali no escuro, morrendo de frio, escuta a missa ali, não sei se é assim que os evangélicos chamam. Cara, é bom, entendeu? Parece ter uma trilha sonora de redenção, né? É a única dopamina que eu tinha ali pra distrair a cabeça e lembrar que existe um mundo fora do quartel. Então eu ficava lá prestando atenção nos pastores pregar, né, com o microfone, enquanto eu agonizava. Era tipo assistir uma TV pra te ajudar a passar o tempo, né? Mas o inferno nunca dorme, né? Porque nesse mesmo frio do caramba, tu tinha que ficar 100% atento pra uma desgraça chamada rondante que podia aparecer a qualquer momento. Os caras faziam o ronda de surpresa, tipo ninja, e você precisava anunciar ele. Você tinha que falar Outline X, daí ele ia falar qual que é a senha, daí você falava a senha é tal, que eles davam tudo de uma senha nova. Se tu não fizesse esse procedimento, você ia punido. E cara, você piscava, assim, era escuro quartel à noite. Do nada ele tava perto de você, assim, ó, só observando pra... Ó. Só na faxina, chão. Vamos ver o Nando Moura. Esse vídeo JJ tá defasado. Depois nós vai reagir outro vídeo dele aqui, hein?